Olá, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aqui para mais uma live sobre saúde e segurança do trabalho. Hoje o assunto da nossa live é a questão da avaliação de riscos em ergonomia e a convidada é a minha querida colega, auditora fiscal do trabalho, Laila Vilela. Enquanto ela está entrando, já está entrando aqui, eu já vou botar a Laila para dentro. Vamos ver aqui se dá certinho, Laila. Eu vou te chamar e aí vamos torcer para dar. Vamos lá. Boa noite, pessoal que está entrando. Deu certo. Oi. Laila, boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? E você, Ian? Tudo bem. Obrigada por estar aqui, né, nessa quarta-feira gelada. Não sei como é que está em Belo Horizonte, mas eu estou virando um picolé. Tá, aqui também tá um pouquinho frio, mas a gente já tá acostumando. Então, eu vou te agradecer mais uma vez, tá? Por estar me, assim, ajudando, né? Participando aqui desse espaço, que é um espaço voltado para discussão de temas em saúde e segurança do trabalho. Acho que tem sido, assim, uma experiência muito legal, porque é uma oportunidade de mostrar para as pessoas como nós temos auditores fiscais do trabalho assim incrivelmente capacitados nas áreas em que atuam, né? Então, não é por acaso que eu estou chamando só auditor fiscal do trabalho, é porque a equipe realmente é porreta, então vale a pena a gente divulgar isso, né? Então, o Prazer e nosso uma tema... honra estar aqui, que geralmente Não, assim, todas as suas lives são de altíssima qualidade, espero claro, manter o nível. com esses convidados, né, é fácil. Então, assim, por que eu quis fazer uma live de ergonomia? Falando sobre ergonomia, né? Primeiro, porque, em função do texto novo que vai entrar em vigor da NR1, né, com inserção ali daquele atributo 1.5 que trata do PGR, tá todo mundo assim muito perdido com relação à avaliação de riscos voltada para a parte da ergonomia, né? A gente está falando de critérios que não são critérios quantitativos. Você não tem um exame de sangue que vai mostrar, né, como é que o cara está. É tudo muito mais subjetivo e demanda uma percepção e uma capacitação dos avaliadores muito grande. Então, tem surgido muitas demandas aqui no canal, né, de perguntas relativas à ergonomia e eu fico sempre preocupada em responder de forma pontual e acabar sendo superficial, né? Eu acho que a gente tem que tratar esse tema com um pouquinho de tempo, pelo menos. É lógico que a ideia aqui, né, a proposta não é fazer uma pós-graduação em em 1 hora e meia. Ninguém vai sair daqui especialista em ergonomia. Não é essa a ideia. A ideia é que nós sejamos capazes, vocês que são profissionais de saúde e segurança do trabalho, né, que sejam capazes de identificar os pontos críticos, né, numa avaliação de risco em ergonomia e tomar decisões, né? Muitas vezes, o tomar decisões é ir atrás de um profissional especialista nessa área, mas a gente tem que saber primeiro identificar o problema para poder atuar. Então, o primeiro recado, eu vou pedir a todos que queiram fazer perguntas, que façam as perguntas, que fiquem à vontade, aproveitem essa oportunidade e prefiram, se for possível, usar a caixinha de pergunta que está aqui embaixo nesse pontinho de interrogação, porque é mais fácil de eu visualizar e não perder as perguntas, tá certo? Eu vou só apresentar aqui o currículo da Laila e passar a palavra para ela também chegando aí, dar uma boa noite para todo mundo. A Laila é médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência em Medicina Preventiva e Social na área de concentração em saúde e trabalho. Fez mestrado em saúde coletiva e saúde e trabalho pela UFMG também, ambas com temas voltados à ergonomia. E é auditora fiscal do trabalho, ministra aulas em ergonomia, em saúde e segurança do trabalho e ainda inclusão de pessoas com deficiência. Então, ampla, vasto ramo de atuação, né? Então, Laila, vou agora finalmente te passar a palavra. Estou falando aqui há um tempão, tá? Só para você
dar boa noite e aí a gente começa efetivamente aqui o nosso assunto. Boa noite, então, gente. Prazer estar aqui com vocês para a gente debater um tema assim que eu considero de extrema relevância, né? A gente já está sentindo que com a nova NR1 a gente tem um desafio pela frente. Nós vamos ter que mudar bastante a forma de abordar os riscos no trabalho. E a NR1 deixou bem explícito lá que a questão da ergonomia também deve ser contemplada nessa avaliação. Então, a gente não pode perder isso de vista, né? A gente teve um período que eu até trabalhei na construção do e-social com a inclusão dos fatores de risco relacionados à questão da ergonomia, só que no processo de simplificação isso saiu de lá, né? Então, esse foi um primeiro momento em que as empresas começaram a pensar mais na ergonomia também, se atentar para esse lado, né? Mas isso parou por um tempo, vamos esperar que no futuro voltem, né? Mas enquanto isso, a gente tem que pensar novamente, porque a NR1 está aí com essa demanda muito clara para a gente, né? E acho que assim, é o que a Ana falou, agora é um desafio que vai fazer diferença na prática é a pessoa que estuda e corre atrás de informação, né? Então, quem está aqui já tentando buscar alguma coisa, nos primeiros passos aí, tá de parabéns, vai precisar mesmo. Tá certo. Só tem uma pessoa perguntando se o evento está sem som. Eu queria só que vocês dessem um retorno. Eu imagino que esteja com som, porque acho que senão ia ter mais gente comentando isso, né? Mas se alguém puder me dar um retorno aqui, só para eu ter certeza de que o som está indo direitinho. O Às vezes, Carvalho a está pessoa der falando um que a clique live na está sem tela, som. ué, que Será? estranho. Deve ser É, no seu, viu? Porque eu estou ouvindo super bem a Laila aqui. também Bom, estou então usando. eu vou começar assim, né? Como é que o profissional, né? E aí o profissional, qualquer que seja esse profissional, o gestor ali do meio ambiente de trabalho, às vezes não é nem um profissional de saúde e segurança do trabalho, né? Um gestor do meio ambiente de trabalho ou um profissional que seja um engenheiro de segurança, um técnico, um médico. Como é que esse profissional tem que ficar alerta? Quando é que ele tem que ficar alerta para necessidade, por exemplo, de desenvolvimento de uma análise ergonômica do trabalho? Porque eu tenho recebido, por exemplo, até alguns comentários como se a análise ergonômica do trabalho fosse uma medida de proteção, sabe? Como se o ambiente está e tem várias irregularidades, aí a pessoa faz análise ergonômica do trabalho como se fosse aquele documento se tratasse de uma medida de proteção. Então, eu queria te pedir para comentar um pouco sobre essa questão de realizar meio que de forma indiscriminada análises ergonômicas do trabalho nas empresas. Bom, isso aí é importantíssimo também, porque a primeira questão é fazer uma análise ergonômica e deixar o papelzinho lá, né, aquele cadernão lá, não vai resolver nada, porque toda análise ergonômica ela tem que ser bem estruturada e ela tem que ter ali como o seu ponto de culminância as recomendações absolutamente específicas voltadas para o que foi identificado durante a análise, né? Se não fizer as recomendações e cumprir essas recomendações, definitivamente não fez nenhuma prevenção, né? Você está começando a se aproximar do problema, mas está longe de corrigir. E a gente realmente não deve fazer análise ergonômica assim, de uma maneira indiscriminada, né? Eu vou pegar toda a minha empresa e sair fazendo análise. A gente já pegou esse tipo de situação até em auditorias e a empresa, por exemplo, com 4.000 postos de trabalho. Levou anos para terminar as análises e quando chegou no último posto, o primeiro que ela fez certamente já estava diferente, né? Então, assim, não funciona dessa maneira para a gente ter uma gestão, né? O ideal é que a gente faça um mapeamento inicial, tenha um reconhecimento geral de como são as atividades e busque o quê? Demandas, né? A gente, principalmente na escola francesa de ergonomia, gosta muito de trabalhar com essa ideia da demanda. A gente tem que descobrir coisas que existem ali no ambiente de trabalho e usar essas coisas como uns marcadores de que aquele setor, aquela atividade, ele deve ser priorizado para fazer uma boa análise aprofundada. Então, o que poderiam ser essas coisas? A gente tem vários exemplos, né? A gente pode pegar, por exemplo, queixas de dor em determinado posto de trabalho, determinado setor, né? Pessoas que têm afastamentos. E aí não precisa nem ser aquele afastamento típico lá, que já foi para o INSS, que tem um diagnóstico específico lá. E sempre a gente vai preocupar mais com o quê? Com aqueles adoecimentos que são
da categoria CID F e M, né? Que são o quê? Os músculos esqueléticos no M e os da saúde mental no F. Por quê, gente? Esses são os que aparecem mais relacionados aos problemas, né? De situações que não são ergonômicas, né? E aí, lembrando disso, a gente tem que sempre destacar, apesar da gente falar muito comumente essa coisa de risco ergonômico, né? Eu sempre brinco e falo que essa expressão risco ergonômico, ela não faz sentido do ponto de vista semântico. Porque ou a coisa é um fator de risco, tá ruim, ou uma coisa é ergonômica, ou seja, o trabalho está adaptado ao ser humano. Então, juntar essas duas coisas na mesma frase é bem esquisito. Mas a gente já faz isso, né, com certo costume, mas só para a gente ter esse senso crítico que os termos não combinam muito bem, não. Né? Na verdade, seriam riscos relacionados a problemas em ergonomia, né? A falta de ergonomia, e não um risco ergonômico, porque o ergonômico, naturalmente, ele já é adaptado, né? O ergonômico tá bom, ele não pode ser um risco, né? Ou ele é ergonômico ou ele é risco. Então, assim, o que mais que a gente pode usar como ponto marcador ali de demanda para iniciar uma análise ergonômica, né? São situações, por exemplo, pode ser até absenteísmo. O absenteísmo, seja por essas causas específicas ou até por causas gerais. Porque a gente às vai vezes ver... aquelas causas inespecíficas, né? Que não consegue identificar, ele não tem uma queixa específica, ele precisaria talvez de uma investigação individualizada para poder entender o que está dando origem a essas faltas recorrentes, né? Isso. E até situações que, assim, a ergonomia, ela lida também com as questões psicossociais no trabalho, não é? Dessa coisa de satisfação, como é que é essa interação do ser humano com o seu trabalho ali, né? Se ele tem o seu trabalho reconhecido, uma série de fatores que tem a ver com a hierarquia, com essa chefia dele. E às vezes as pessoas começam a faltar do trabalho até por uma dor de cabeça, uma diarreia, uma gripe, tudo vira motivo para buscar um atestado. E isso também pode ser um marcador de que aquele setor está com problemas, né? E aí a gente tem que investigar. Eu já vi acontecer situações em que começaram essas faltas, essa coisa toda, e quando a gente vai ver um marco temporal, quando começou aquilo ali, foi quando mudou um chefe. E aí todo mundo no setor começou a ficar mal e as relações foram, né, se deteriorando até as pessoas saírem por causas mais bobas, assim. Porque quando a gente está satisfeito no trabalho, não é uma dor de cabeça que vai fazer a gente ir ao médico, pegar um atestado, né? Então, isso é também um sinal de alerta. Outros sinais de alerta que a gente tem que fazer uma avaliação do que está acontecendo são, por exemplo, gargalos de produção, né? Aquele setorzinho ali, toda hora dá um problema, a produção para, seja uma máquina que para, alguma coisa acontece que a produção agarra ali, né? É o gargalo mesmo. Esses pontos também merecem uma boa análise ergonômica. Até porque a gente tem que lembrar que a análise, ela é sim para proteção, né, da saúde, segurança, conforto do trabalhador, mas ela também traz um ganho enorme para melhora de produtividade, correção desses problemas produtivos, né? Então isso aí também é uma demanda interessante para a gente. O que mais que a gente tem de demanda? Eu tenho... Tá uma barulheira aqui, peraí. Filha, tô na live. A filha tá brincando com o cachorro aqui embaixo, gente, desculpa. Mas não tá dando para ouvir barulho aí, não, tá tranquilo. Não? Ai, porque ele tá machucando. Vai lá, então. Mas assim, a gente pode ter vários motivos, né? Então, na verdade, esse alerta, ele pode vir não só por problemas que estão relacionados ali diretamente ao indivíduo, né, ao trabalhador, mas também por questões que seriam alertas partindo da empresa, de que alguma coisa ali não está dentro do conforme e tem um ótimo para atingir, né? E aí, muitas vezes, a solução é através de uma análise ergonômica, ele vai fazer uma revisão, às vezes, de um processo produtivo, encontrar um modo que vai fazer aquilo funcionar puxando o ótimo dos trabalhadores. Os trabalhadores são recurso, né? Os trabalhadores são recurso da empresa. Assim como você vai ter que buscar o ótimo, por exemplo, do material, né? O empregador, ele vai querer comprar o melhor material para poder fazer o produto. E os trabalhadores também são um recurso, e a gente tem que buscar o ótimo deste recurso, que é o recurso humano, que está ali em atividade, né? Oferecendo sua força de trabalho. Isso beneficia a todos, e é isso que é muito importante, né?
que as pessoas entendam e valorizem a importância dessa questão. Falar assim, é só o conforto, isso é besteira. Isso não é besteira, né? Porque as questões relacionadas a conforto, elas têm um impacto direto no final, né? No resultado, principalmente se você olhar de longe, se afastar, olhar de longe e enxergar esse processo aí de forma mais ampliada, né? Com certeza. A própria NR17 atual, ela trata lá, né, que o trabalho ele tem que ser adaptado às características psicofisiológicas do ser humano, de modo a garantir conforto, segurança e desempenho eficiente, né? Então, essa otimização do trabalhador é importante, só que a gente tem que lembrar que o trabalhador é um meio produtivo, né, se a gente colocar assim, muito precioso, né? Um ser humano. E a gente tem que ter esse melhor desempenho dele, lembrando que ele tem que estar bem, né, com conforto e segurança, e isso ao longo de toda a vida laboral dele, né? Então, esse desempenho ele tem que ser sempre equalizado com o bem-estar do trabalhador para que a gente garanta o benefício para os dois lados, né? E estender essa capacidade laborativa, né, das pessoas, porque as pessoas adoecidas, elas não têm, ela não consegue trabalhar por todo o tempo que a gente precisa trabalhar para sobreviver, né? A gente tem que ter, que conseguir atravessar aí as décadas com a capacidade laboral. E você perder a capacidade laboral por motivos que são motivos com solução, né? São motivos com solução. É uma questão de estudar, encontrar a solução e trazer esse ótimo aí para todo mundo que está envolvido nesse processo. Então, já que a gente está falando da análise ergonômica, né, dos treinamentos, também ergonomia, eu queria te pedir para dar uma palhinha sobre quem são as pessoas, os profissionais que podem desenvolver análises ergonômicas do trabalho, assim como ministrar treinamentos nessa área. Isso também é uma pergunta interessante, né, na verdade. Porque quem regulamenta os cursos, as formações, etc., é o MEC, né? Nem é o atual Ministério do Trabalho, eu já nem sei mais que nome que eu coloco, que cada dia a gente tem um nome diferente, né? Mas essa parte relacionada ao trabalho aí determinou internamente que para a gente aceitar os documentos de ergonomia, etc., que isso fosse feito por um profissional de nível superior. Não escreveu lá, tem que ser médico, engenheiro, etc. Não. Por quê? Porque tem muitas formações que adquirem os conhecimentos necessários para tratar de ergonomia. Então, o que vai ser exigido é que seja um profissional de nível superior com conhecimentos na área, né? Não pode ser aquele que vai lá experimentar, não, gente, porque ergonomia requer um conhecimento aprofundado. Vocês vão ver na questão dos riscos, porque quando a gente vai fazer uma análise de risco para gestão, lá no PGR, tudo bonitinho, risco químico, físico, biológico já tem uma coisa muito mais estabelecida, mais visível, mais objetiva. Muitos têm uma possibilidade de ser medidos, né? E comparados com valores assim adequados. E isso não existe muito na ergonomia, né? Principalmente para os aspectos mais ligados à parte psicossocial, afetiva, cognitiva, né? A gente tem ferramentas que ajudam a avaliar como é que está a situação, mas a gente não tem um parâmetro para dizer, isso aqui que é o certo. Por quê? Porque o ser humano, gente, para ergonomia, ele não existe essa coisa do ser humano médio, né? A ergonomia é a adaptação às características daquele indivíduo que trabalha naquela situação, naquele momento. Então não dá para falar assim, na média a gente vai considerar que assim tá bom. Não funciona, né? Tem essa peculiaridade que é um pouco diferente dos outros riscos. Certo. Essa questão da média é muito engraçado, né? Aquela ideia que se você ficar com metade do seu corpo dentro do gelo e a outra metade dentro do forno, você está na média, mas você morre do mesmo jeito, né? Então, assim, não está saudável. Você vai estar na média, mas você não está saudável do mesmo jeito. Eu acabei de ver aqui que os comentários estavam parados, e aí eu fui ver, eu que tinha parado eles sem querer. Então, tem muitos, eu não vou conseguir ler os que ficaram para trás. Eu queria pedir mais uma vez, né, para quem não estava no começo, que quem tiver pergunta para fazer, que quando for possível, faça pela caixinha de pergunta, porque aí ela não desaparece aqui, tá? Mas agora eu vou ficar com ele atualizado aqui para eu poder acompanhar direitinho. Então, assim, o que a gente está falando, né? A gente está falando, primeiro, que
a ergonomia é uma questão que não pode ser feita por qualquer profissional, né? Não é aquela coisa do quem pode mais, pode menos. Ah, se o cara é um engenheiro de segurança com pós-doutorado, não sei o que, não significa que ele possa, que ele esteja habilitado a desenvolver uma análise ergonômica, porque ele precisa ter, esse profissional, conhecimentos específicos na área, né? De uma forma geral, a gente vê muito profissional da fisioterapia, fisioterapeutas, mas também não é qualquer fisioterapeuta, não é porque a pessoa é fisioterapeuta que pode fazer, tem que ser um fisioterapeuta com especialização na área em ergonomia, né? Mas eu acho que a maior parte das análises ergonômicas, pelo menos as boas, né, que eu vi, que eu recebi até hoje, são de profissionais dentro dessas características. E o técnico não pode, porque tem essa obrigatoriedade, né, de ser um profissional de nível superior para poder desenvolver esses documentos, ministrar esses treinamentos, tá certo? Tem que é até a pergunta que estava aqui. Um técnico de segurança do trabalho pode fazer uma AET? O tecnólogo de segurança do trabalho? Qual é a visão dos AFTs? Eu acho que é isso, viu? Eu não sei, Carvalho, exatamente o que a gente estava respondendo, tá? De acordo com essa nota técnica número 287 do Ministério, aí eu também não sei qual era o da época, mas seria o do trabalho, eu acho, né? Acho que trabalho e emprego, não sei. Mas eu posso disponibilizar esse documento, quem quiser manda aqui uma mensagem no privado. O que ele diz é isso, ele não diz quem pode, ele não especifica quem pode, ele diz que tem que ser profissional de nível superior com especialização na área, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui. Não havendo demanda para realizar a AET, podemos respaldar com as análises histórico de afastamento e consulta aos trabalhadores? É isso, Cristiano? Não entendi muito bem a pergunta. Isso é demanda, na verdade. Se você tem um histórico de afastamentos, já é uma super demanda, mas se você ainda não chegou no ponto de ter afastamento, você pode ir atrás da fala do trabalhador, que é um nosso ponto assim, fundamental, gente, para qualquer análise ergonômica bem feita, e até para o mapeamento prévio que você queira fazer, para descobrir onde é prioridade, tem que falar com o trabalhador. E eles vão trazer isso para vocês, né? O que eu falo para as empresas que sempre é interessante? Primeiro, se puder fazer uma formação básica do que é ergonomia, de que assuntos que ela trata com os trabalhadores, eles já vão saber, isso aqui eu falo ali para o pessoal da ergonomia. Uhum. E abrir um canal de comunicação em que a pessoa realmente se sinta livre para falar, né? Que não tenha medo de retaliações, punições, pelo contrário. A gente já viu programas de empresas que elas fazem estímulo a que a pessoa fale. Por quê? Porque eles sabem que essas demandas que vêm do trabalhador pode ser uma coisa que está incomodando ele, trazendo dor, desconforto, mas que quando a empresa vai lá e corrige, ela vê que melhora a produtividade, tem um ganho enorme para os dois lados. Então, tem empresas que estimulam isso, eles têm um canal plenamente aberto para ir lá e falar, tá ruim isso aqui, tá me incomodando, tá causando dor, né? A gente está tendo dificuldade de manter o processo aqui nesse ponto, e aí as melhoras vão acontecendo a partir da análise ergonômica. E a outra coisa que eu acho que a Laila falou que vale a pena a gente dar uma reforçada é que você não faz assim, olha, vou fazer uma análise ergonômica para a empresa. Não é assim, né? Você vai determinar como é que vai ser desenvolvida essa análise ergonômica a partir da demanda que gerou. Então, se por exemplo, setor de check-out, enfim, é uma coisa mais pormenorizada e não pode ser simplesmente vamos fazer uma análise ergonômica pegando tudo de A a Z, porque realmente a demanda, a não ser que a demanda seja total, né? De A a Z, mas enfim, a gente tem que fazer esse detalhamento. Às vezes partem até dos órgãos fiscalizadores, né? Temos que fazer um meia-culpa. Às vezes, o que acontece? A pessoa chega lá e vê que a situação está tão crítica, que não tem nenhum cuidado com isso, nunca se pensou na parte de ergonomia, que pede análise ergonômica de tudo, para a empresa tomar até um pé ali, né? Só que como a gente tem os prazos meio restritos, às vezes não dá nem tempo de fazer essa análise. O que geralmente eu peço para a empresa? Falo, nesse prazo X, você vai me apresentar um mapeamento geral com análise de demanda. Onde é que são minhas prioridades? E aí faça pelo menos umas 2, 3 análises ali, nesses pontos prioritários que você detectou, para a gente ver se está da forma adequada, né? Com a técnica adequada, com todos os itens exigidos lá na norma, porque não está exigido na norma à toa, porque aquilo ali é o mínimo necessário para você compreender uma atividade de trabalho, né?
E aí a gente vê isso e depois a empresa vai desenvolvendo os demais postos, né, de uma maneira gradativa com qualidade. Então isso aí pode ser feito, né? É uma maneira mais interessante do que fazer tudo correndo e um monte de postos de trabalho e depois não resolver nada, né? Isso não serve também pra gente. E já que a gente está falando, né, da importância da análise ergonômica na gestão dos riscos ocupacionais, no gerenciamento dos riscos ocupacionais e na exigência atual imposta pela própria nova norma 1, né, do texto que vai entrar em vigor a partir de janeiro, dia 3 de janeiro de 2020, 20 ano que vem. 2, né? 22, 3 de janeiro de 2022, assim, o que a norma diz, né? Ela diz que a NR1 nova, né, lá na parte do gerenciamento de riscos ocupacionais, que para cada risco você tem que ser capaz de identificar um nível de risco. E a partir dessa identificação do nível de risco ocupacional, você vai ter que traçar medidas, né, de acordo com os níveis de risco que você estabeleceu. E, lógico, dentro dessa linha, como é que você vai fazer? É identificar o risco, identificar o perigo, avaliar o nível de risco e fazer o plano de ação. Então, a gente vai ter que falar de níveis de risco para ergonomia, né? Isso pode não ser uma coisa simples. Então, como é que você começa? Vamos dar um passo atrás. Antes de falar de nível de risco, vamos tentar entender por onde esses profissionais vão começar, quais seriam os pontos de atenção para que ele realize essa avaliação de risco em ergonomia. Uhum. Bom, aí a gente tem aquelas peculiaridades que eu falei, né? Primeira coisa, que é o ponto fundamental, é a gente conseguir perceber o ser humano com as suas diversas instâncias, né? Vamos chamar assim. Então, porque nunca ele faz ali só um movimento repetitivo, ele sempre tem a sua parte cognitiva envolvida, né? A parte emocional envolvida, tem as questões do coletivo de trabalho, como é que as tarefas são divididas ali, existe algum compartilhamento, existe uma autonomia ali para fazer as coisas. Então, assim, não dá para separar. A gente pegar, vou fazer essa ferramenta XY aqui, que ela mede muito bem o movimento repetitivo e pronto, minha análise ergonômica está pronta. Não, não está pronta. Seu mapeamento de risco tem que englobar todas as dimensões do ser humano, senão isso não vai funcionar direito. É claro, gente, que essa coisa das dimensões, ela tem valor para todos os riscos, né? Mas na ergonomia isso ainda é mais destacado. Há pouco tempo eu estava lendo um artigo sobre agrotóxicos da professora Jandira Maciel, que gosto muito, foi minha professora na residência e tudo mais. E ela estava colocando todos os pontos de atenção para uma análise de risco de agrotóxicos, que eu falei, gente, isso aí é tudo da ergonomia também. Então, isso se aplica a todos os riscos, né? Todos os fatores, os agentes. Mas na ergonomia isso tem ainda um olhar especial, porque é ela que vai cuidar dessas dimensões mais do afeto, da cognição, né? Do pensamento, memória, raciocínio. Isso tudo está aí nos cuidados da ergonomia. E outra coisa que a gente tem que ver é aquilo que eu falei no início das peculiaridades, né? Ela não fala só que as condições de trabalho têm que estar ali para não adoecer. Elas têm que também garantir conforto, né? Segurança. E conforto é uma coisa muito subjetiva. Só eu posso falar se eu estou confortável ou desconfortável numa situação, né? Então a gente tem que conseguir captar esse nível também, que ainda não chega no adoecimento, mas é o primeiro passo. Seria bom se a gente pudesse pegar essa fase precoce em todos os riscos, né? Mas tem alguns que só vão dar sinal lá na frente. Por exemplo, uma perda auditiva por ruído, você só vai descobrir quando já está bem mal, né? Mas na ergonomia, não. A gente pode acessar ainda na fase do desconforto, que é um negócio bem importante, né? Aí, para isso, a gente vai ter que ter sempre essa percepção do trabalhador nas discussões, né? Não tem jeito de avaliar uma atividade sem saber do trabalhador, o que ele está percebendo ali. Porque mesmo que a gente vá lá, observe ele trabalhando, a gente consegue observar o comportamento. Mas para a gente compreender, a gente tem que ir atrás dos determinantes daquele comportamento. Às vezes nem o trabalhador está pensando por que ele está fazendo daquela maneira. Aí se a gente vai, olha aqui, eu percebi que você fez isso aqui e tal, você podia me explicar o que aconteceu de diferente? E é isso que a gente chama de autoconfrontação, né, no método da ergonomia francesa. A gente saber dele as razões daquilo. E entender sempre também que na ergonomia a gente tem o que a gente chama de macroergonomia, que é uma coisa mais ampla, né? Um posto de trabalho numa empresa, ele não é isolado do resto do mundo. Ele tem conexão com os outros postos, né? Com todo o serviço de logística, por exemplo, de entrega de matéria-prima.
É um monte de coisa envolvida. E às vezes o problema está lá fora, né? Na pessoa que fabrica matéria-prima que chega ali. E quando essa matéria chega de uma maneira diferente, isso vai mudar a forma do trabalhador usar o corpo dele, né? Os pensamentos, até a emoção dele pode ser afetada por questões externas, né? Então, isso tudo é tarefa da ergonomia. Por isso que eu digo que não é muito simples fazer essa avaliação de risco, incluindo as questões ergonômicas, né? Mas é necessário, super Laila, necessário. Ah, só pegar uma carona no que você está falando, assim, isso está tudo dentro da linha de desenvolvimento da nova NR1, né? Porque o que que ela traz? Ela traz, por exemplo, a obrigação, né, que a organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção dos riscos ocupacionais, podendo, para esse fim, ser adotadas as manifestações da CIPA, quando houver, e a volta, comunicar aos trabalhadores sobre esses riscos consolidados. Então, a gente tem que entender, né, a importância da participação ativa dos trabalhadores nesse processo de conquista de um meio ambiente seguro e saudável. E esse conceito de meio ambiente seguro e saudável não é simplesmente um meio ambiente de trabalho livre de riscos químicos, físicos, biológicos ou de acidentes. Não é isso, né? É dentro dessa visão mais ampla do bem-estar do indivíduo, que é um direito resguardado constitucionalmente, inclusive, né? Então, a gente precisa fazer valer esse direito através da normatização que a gente já tem. Né? A gente não está aqui inventando a roda, na verdade. O que a gente precisa é entender que meio ambiente de trabalho, atualmente, não é simplesmente o chão da fábrica, onde a pessoa está. Né? Ergonomia não é simplesmente medir a cadeira e a mesa e ver se o monitor está na altura adequada. Então, a gente tem que ampliar a visão se a gente tem a intenção de fazer efetivamente um gerenciamento de riscos ocupacionais, né? E buscar o quê? Buscar a saúde ampla, né? A saúde num conceito realmente de não é só não estar doente, ter saúde, não é só não ter uma afecção. A saúde num conceito amplo. Não é só. E isso é um diferencial, né? Porque a norma NR9, vigente hoje, né, que está já falecendo até o fim do ano, que eu acho uma norma excelente, na verdade, uma norma que eu gosto de trabalhar com ela, porque entendo que já é uma norma de gestão, mas ela não aborda, né, esses aspectos. Ela não aborda os aspectos realmente ergonômicos, e aí ficava uma coisa meio aberta. Então, é uma oportunidade, com a entrada em vigor da nova NR1, que a gente consiga efetivamente, mais do que mudar o papel, né? Mais do que mudar o documento, que a gente consiga efetivamente conquistar uma melhora na gestão, né? Nos sistemas de gestão aí nessas empresas, de uma forma geral. com Certo? certeza. E dentro, então, do que você está falando, quais seriam... Aí, assim, o que é risco, né? Risco é sempre, até de acordo com a própria norma, é aquela combinação de severidade com probabilidade de ocorrência de um dano, de algum prejuízo. Né? Então, a gente vai ter que aprender, para poder identificar risco em ergonomia, a gente vai ter que entender o que é a severidade e o que é a probabilidade para a gente poder, né, cruzar essas coisas e entender. E a partir daí, buscar entender como é que você vai priorizar. Para que você identifica os riscos? É para saber as medidas, para que você nivela, né, estabelece esse nível de risco? É para poder tomar medidas de prioridade, né, estabelecer prioridades nas medidas de proteção. Então, vamos lá, vamos falar sobre severidade. Quais seriam os aspectos que a gente precisa ficar atento, né, para poder qualificar essa severidade dos riscos? Não são os riscos ergonômicos, os riscos pela falta de atributo, né, de ergonomia nos meio ambientes de trabalho. Tá, é bom. O primeiro passo que a gente tem que pensar na hora dessa construção do gerenciamento de riscos é que eu não vou olhar separado para o físico, para o químico, biológico. Eu tenho um trabalhador que está exposto a uma série de riscos. Então, eu tenho que cuidar desses riscos todos de uma maneira conjunta, né? Claro que cada um tem suas formas de avaliar e tal, mas depois eu tenho que jogar isso de uma forma
que tenha coerência interna, né? Que seja a mesma formatação. Em geral, o sistema que a gente mais usa é o das matrizes de risco, em que a gente tem esse cruzamento de severidade do dano que aquele risco pode causar e a probabilidade desse dano acontecer, né? E aí é que a gente tem que pensar isso sempre da mesma maneira. Ah, então eu vou usar a matriz, ok. Existem outras formas de linha, lead, tem, né, tem outras técnicas menos comuns, mas pensando na matriz, que é a que a gente conhece mais, você pode pensar, ah, eu vou fazer 5 níveis de severidade, ou 3, ou 4, não tem problema. Isso aí, a NR1 deixou uma liberdade grande para a empresa traçar como é que ela quer modelar a sua avaliação de risco, desde que seguidos os parâmetros, né, que a norma coloca e que todas as normas técnicas que a gente tem sobre isso colocam também. Mas, então eu vou ter que ter essa coerência. Se eu fizer 4 níveis de cada lado para o risco físico, eu vou ter que fazer os mesmos 4 níveis para o ergonômico também, para os problemas relacionados à ergonomia. Por quê? Porque depois eu tenho que juntar isso tudo de uma maneira única e pensar no trabalhador como um todo, o que é prioritário. Então, de repente, aqui essa parte ergonômica está mais ou menos, mas eu tenho um ruído absurdo aqui nesse posto de trabalho, né? Então, eu vou ter que priorizar o ruído e depois cuidar das questões ergonômicas para o mesmo trabalhador, né? Então, é por isso que os riscos eles têm que andar todos casadinhos com uma coerência interna ali. E aí, na hora de analisar a severidade do dano que pode acontecer, isso também a norma não define. Você tem que fazer da maneira X, né? Não tem uma receitinha de bolo lá. A gente, como empresa, como consultor da empresa, que vai construir, né? Os técnicos vão construir isso, as pessoas que têm esse conhecimento do risco vão construir. Então, por exemplo, para ergonomia, a gente pode imaginar um formato aqui da severidade. Eu posso ter desde um desconforto ali, que ainda não é uma queixa de dor, de nada. Aí eu posso ter um segundo nível que seja já, tem queixa já de dor, então aí já é um outro nível. Eu posso ter um outro nível que seja de afastamentos do trabalho. Eu posso ter um outro nível com afastamentos mais prolongados, né, e até sequelas, né? Eu posso ter um outro nível que seja, por exemplo, uma invalidez, até chegar na morte. Pode acontecer. Então, assim, o importante é que a empresa defina esses critérios muito claramente, né, com um arcabouço técnico ali que justifique isso. A gente não vai ficar inventando nada aleatório. Então, vou colocar aqui que ele está usando roupa cor-de-rosa é nível 4. Não faz sentido, né? Então, a gente tem que colocar as coisas que têm lógica. Como eu falei para você, CID, FM, que são os mais ligados a essa parte da ergonomia. Então, afastamentos nesse CID vão ser importantes que eu analise. Outro ponto que eu posso também colocar na minha matriz. E aí a gente vai equilibrando esses níveis, dividindo essas possibilidades todas no número de níveis que a gente estruturou. Porque toda vez que a gente vai construir níveis, a gente tem que pensar no primeiro e no último. E aí esse recheio entre esses dois, eu crio os meus critérios internos com coerência técnica e eu uso para tudo, né? Também não vou fazer um para cada trabalhador, não, porque vai virar uma maluquice o negócio, né? Então, assim, eu tenho que pensar também no número de pessoas afetadas, que é um aspecto importante. Se eu tenho um posto de trabalho que se repete muito e que tem situações críticas ali, a severidade do dano de adoecer 20 trabalhadores é maior do que de adoecer um. Então, isso tudo entra na possibilidade de severidade. Mas, como eu disse, não é uma receita de bolo. Isso aí a gente usa esse tipo de informação e cria os parâmetros ali para nivelar, tá? E aí depois a gente tem que nivelar o outro lado, que é da probabilidade de acontecer aquele dano ali, né? No lado da Então, entrando na probabilidade, probabilidade. no lado da probabilidade, o que a gente vai ter que avaliar? Primeiro, a intensidade da exposição, né? E essa intensidade da exposição é um negócio que na ergonomia tem muitas variáveis. Eu tenho uma intensidade da exposição para a parte, por exemplo, de fatores psicossociais. Tenho ferramentas para medir? Tem. Posso só entrevistar o trabalhador e descobrir também, né? Tem questionários validados no Brasil que me ajudam nisso? Sim, né? Tem que ver essa coisa da probabilidade, né, da intensidade de exposição, também para a parte biomecânica. Então, eu tenho excesso de movimentos repetitivos ali, eu tenho posturas com desvios, né, que são mantidas por um período longo. Tem ferramentas de medir? Tem. Mas preciso? Não. Posso usar a análise da atividade e verificar que isso ali é uma sobrecarga, né, dinâmica ou estática para o organismo. Então, eu posso medir a intensidade da exposição desses agentes aí, desses fatores de risco. Mas também para avaliar essa probabilidade, eu tenho que conjugar a intensidade com o quê? Com os meios de controle que eu tenho ou não tenho.
né? Então, nesse lado da probabilidade, eu tenho que analisar, pesar duas coisas. Eu tenho uma intensidade, mas eu tenho um controle segurando isso aqui, né? Ah, não tem controle nenhum, então a minha intensidade já sobe aí, né? Então, essa probabilidade de acontecer o dano, ela vai depender desses dois lados. Do tanto que eu estou exposto, da quantidade de coisas, de frequência de movimentos, etc., que eu faço ali, e a parte psicossocial, e, por outro lado, se existe algum controle ou não. Se a empresa tem controle nenhum de nada, então, por exemplo, nunca fez uma análise ergonômica, né? Teve, acho que foi o Carvalho mesmo que falou sobre comitê de ergonomia. Se ela tem um comitê estruturado, que vigia ali qualquer modificação do posto de trabalho, que está atento a qualquer reclamação, isso pode ser uma coisa que ameniza, né? Faz uma ponderação aí nessa probabilidade. Mas eu tenho que saber se existem esses controles, né? Então, como que eu chego nessa informação de intensidade de controle? Com as análises, né, ergonômicas. Não tem jeito de fazer isso sem uma análise mais detalhadinha, né? Ferramenta, né? A análise ergonômica, ela vai fornecer subsídio para que o avaliador, né, na hora de nivelar essa probabilidade e essa severidade, para que ele tenha segurança, né, na hora de usar essas informações. Então, realmente é muito importante. Eu vou só ler aqui o comentário da Denise, né? Penso na importância dos psicólogos organizacionais. Agora sumiu. Organizacionais e do trabalho nessa construção. Pois é, é verdade, né? Porque, né? E aí tem uma outra pergunta aqui que combina, né, com essa. Ih, caramba, agora sumiu. Tô vendo um monte de gente Mas querida aí, ó. Denise, Pinguim, minha amiga Normélia, lá da Bahia. no mercado. Ele tá, o Carvalho também está perguntando. É o Mário. Gestão integrada e uma boa equipe multidisciplinar é o ideal? Com certeza, não é só nem o ideal, Carvalho. É Mário. É Mário, É o necessário, né? É o necessário, porque, como a gente está dizendo, né? Você vai imaginar que a avaliação que o trabalhador ele está exposto simultaneamente, né? Ele não está exposto um dia por semana a cada risco, né? Ele está exposto simultaneamente a todos esses riscos de forma conjugada. Então, a pessoa que vai avaliar a exposição, por exemplo, ao risco físico, que tem o know-how, né, que tem a técnica, que tem, às vezes, os aparelhos necessários para fazer essa avaliação do risco físico, do ruído, ou de uma poeira, né, de um risco químico, enfim, ou da exposição ao risco biológico, que agora é uma realidade no meio ambiente de trabalho de uma forma geral, não necessariamente é a mesma que vai fazer a outra avaliação. Então, essa equipe integrada, multidisciplinar, ela é fundamental para que você possa fazer efetivamente um gerenciamento dos riscos ocupacionais, tá? E só dentro do que a Laila está falando também, das exigências legais, né? Eu queria lembrar que na própria NR1 ela estabelece os critérios de avaliação de severidade e de probabilidade, critérios gerais. E o primeiro critério para avaliação de probabilidade são justamente os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras. E no caso específico de ergonomia, a gente tem que lembrar que a gente tem uma norma regulamentadora específica de ergonomia. Então, todos os dispositivos que estão lá na NR17, o atendimento ou a falta de atendimento desses dispositivos, já vai entrar direto nessa avaliação da probabilidade do dano. Tá? E isso não é da cabeça da gente, é porque está estabelecido na norma qual é a forma de avaliação. Tá? São os itens 1.5, 443, né, a gradação da severidade, e 15444, a gradação da probabilidade. Então, só para poder reforçar isso aí é um essa negócio questão, tá? interessante, Ana, porque esse controle que está explícito na NR1, né, que é a obediência às normas existentes, quando a gente vai na literatura de avaliação de riscos, esse controle não é o nível excelente de controle. Esse é um nível abaixo. Por quê? Porque a norma faz o mínimo, né? A gente pode ter controles além disso. Então, quando a gente vai construir a matriz, aqui eu criei num exemplo até para um curso interno nosso lá, foi assim, o controle excelente, ele está um passinho além do normativo. O normativo ele fica um pouco atrás, porque a gente sabe, né, que a lei está sempre correndo atrás da realidade, então a gente tem como fazer ainda melhor do que o mínimo exigido na norma.
um nível de controle perfeito, vamos dizer assim, seria um passinho acima. É, E isso que você estava falando da sonho, equipe né? multiprofissional, que o Mário colocou aí, é muito importante, que eu até colocaria, não multidisciplinar, colocaria multiprofissional e interdisciplinar, porque a gente vai precisar dessa Maravilha. conversa muito de perto, sabe? E a gente vê que hoje o SESMIT, quando a empresa tem mesmo um SESMIT todo lá, eles não conversam muito não, né? E a gente fica muito chateado de ver isso, porque a ideia de gestão de risco não dá para fazer. Ah, eu faço a parte de engenharia aqui na minha caixinha, que hoje é o PPRA, depois eu dou lá para o médico vai lá ler aquilo, nem pisa no ambiente de trabalho, faz o PCMSO e programa os exames, É. e eles não conversam, não discutem. A norma ainda tentava fazer isso, colocar no PPRA os possíveis danos, se já existia gente adoecida com aquele risco, né? Para tentar ver se estimulava essa conversa. Mas não estava fluindo. Eu acho que isso vai ter que melhorar agora, senão a gestão não vai sair, não, né? E outra coisa, que inclusive com essa ideia de que a norma está sempre um pouco aquém do ideal, é que o SESMIT hoje não tem esses profissionais, como a Denise citou aí, o psicólogo, né? Quantas vezes a gente precisaria, gente, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tem uma série de profissionais que seriam importantíssimos. E o ergonomista da formação que for, eles não são obrigatórios nos SESMITs hoje. Mas, né, eles são fundamentais. Então, assim, as empresas que quiserem fazer um Uhum. trabalho bom vão ter que valorizar os demais profissionais e os bons, né, os que estudam. É. E para fazer, né, Laila, o que a norma propõe, né, no caso da NR1, que está muito longe da realidade do que a gente vê atualmente nas empresas em matéria de gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Está muito longe. Então, nesse momento, a gente vai precisar, né? Vai precisar que os profissionais bons, eles vão se destacar, porque o Com certeza. profissional que segue fazendo aquele copiou, colou de PPRA, ele não tem nem por onde começar a participar desse novo modelo proposto pela legislação. Então, a ideia é que os profissionais realmente se capacitem, se habilitem, né? Se habilitem, se capacitem, para poder dar conta de fazer o que a norma está propondo. Você vê, o que a gente está falando aqui é só da parte de ergonomia, né? Mas imagina, vamos lembrar disso, que o indivíduo está exposto a tudo de forma simultânea. Como é que você vai conseguir conjugar isso tudo? Então, assim, não é fácil, não, é um desafio, e a gente está aqui, na verdade, até usando esse espaço justamente para facilitar, né, esse desafio, para aproximar, até lembrando que esse canal não tem nada a ver com o Ministério, tá? É uma iniciativa pessoal, não é nada oficial, não tem selinho do Ministério, não tem nada disso. É, assim, é a boa vontade aqui, né, minha, da Laila, que está aqui de noite, né, quinta-feira, quarta, né? E, enfim, não é nada oficial. Mas é isso, está dentro desse objetivo de aproximação, tá? De disseminação de boas fontes de conhecimento. E aí tem uma pergunta aqui que eu achei excelente, né? Que é um questionamento. Automação, né? Vamos falar de automação. Para começar, automação é o quê? É você mecanizar, né? Botar máquinas ali dentro desse processo produtivo. Ele está perguntando se a automação é o ideal, se é a solução para problemas ergonômicos. Hum. Bom, algumas situações sim, Mário. Eu considero que o trabalho é tão ruim, faz tanto mal para o ser humano, que aí você tem uma fábrica de doente ali, né? Aí as pessoas falam, ah, mas aí a pessoa vai ficar desempregada. Não, não vai não. Essas automações, esses postos críticos, elas não tiram emprego nesse nível. A pessoa se coloca em outra posição, porque sempre vai ter outras tarefas associadas àquilo que não sejam Surgindo, né? Não, e aquela outras tarefas braçal ali, né? surgindo. Então, assim, tem um Não, momento que eu acho que a automação é o ideal. Aí fala, mas por que as empresas não fazem? Ah, porque é caro, porque não tem tecnologia? Eu não sei. Até o momento, eu acho que é essa coisa mais de enxergar o trabalhador como descartável, sabe? Porque a gente tem aquele fenômeno da sociologia, do exército de reserva, né? Tem muita gente uhum. desempregada. Então, ok, eu vou lá, estrago o trabalhador, adoeço ele, ele vai para o INSS, que todo mundo paga a conta do afastamento dele, né? E não é a empresa paga 15 dias, depois a conta vai para as pessoas, todo mundo paga essa conta, né? E aí aquele trabalhador fica lá no limbo, às vezes, não recebe mais do INSS nem da empresa, a vida dele fica toda bagunçada, enquanto isso a empresa põe outro no lugar. E aí isso fica muito barato, né? Não. Porque Na verdade, a gente... aí ele vai passar a receber um benefício de prestação continuada, né?
e está fora, e ele está fora do mercado. E às vezes essa pessoa não vai conseguir se reinserir, né? Ele vai levar uma vida inteira e não vai conseguir se reinserir no mercado. Acabou, né? A força de trabalho de um ser humano que vai, às vezes, desce pelo ralo. Mas a outra questão que eu acho interessante é quando você automatiza um processo e acaba gerando um problema ergonômico, né? Justamente por essa interação do homem com os equipamentos. Eu acho que vale a pena também dar uma comentada sobre isso. Laila, o que você acha? Já viu acontecer se isso? for um automatismo 100%, sempre tem uma parte do controle, né? Aí o risco sai do biomecânico e passa mais para o cognitivo. Pode acontecer. Em geral, há uma redução. Agora, quando você consegue fazer uma parte ali com o robô que ajuda e tudo mais, mas não é 100%, aí você pode ter outras questões até biomecânicas também, de adaptação, de ajustes. O Brasil ele tem mania de importar umas máquinas que os outros países às vezes já não querem mais, né? Que é sucata lá, a gente importa e põe o povo aqui para trabalhar. Tinha uma empresa aqui na região, eu sou de Belo Horizonte, né? Tinha uma empresa aqui na minha região que produzia latas de embalagem e ela comprou umas prensas gigantonas, assim, bem ultrapassadas da Alemanha, enormes, né? Que os caras grandões lá que trabalhavam nessas prensas. E aqui eram umas moças pequenininhas, vocês imaginam, né? A questão da antropometria. E a prensa não tinha nenhuma possibilidade de regulagem. Aí o que aconteceu? Todo mundo adoecendo. Então, enquanto a gente não colocar o trabalhador, o ser humano, como uma figura central em toda a ideia, central, a gente não muda muito isso, gente. Às vezes a gente fica chateado de ver que o que as empresas pensam que é cumprir a norma, né? É fazer papel para fiscalização, para caso tenha demanda judicial, mas nunca tem aquele olhar de realmente melhorar o ambiente de trabalho. O dia que virar essa chavinha e falar, não, vamos fazer as coisas, gestão de verdade, para melhorar o ambiente, não para produzir papel para mostrar para os outros, as coisas mudam. Aí o papel já nem vai ser importante mais. Porque eu sempre brinco, os programas, eles vão muito além do papel. O papel é uma representação deles, né? Mas hoje o foco não é isso. Hoje o foco é fazer papel, e aí a gente cai naquelas situações que eu espero que não aconteçam mais a partir do PGR, mas de ter todo ano, na análise global ali do PPRA, que é a figura atual, né, hoje, nos riscos, e todo ano se repetem as mesmas coisas ali no cronograma de ação, e são coisas absolutamente genéricas, que não tem nada a ver com os riscos. Aí tá lá, é colocar extintor de incêndio, da EPI, fazer a eleição da CIPA, treinar o trabalhador. Ah, beleza, isso aí já são outras obrigações das outras normas. Isso não é gestão dos riscos. O que está sendo feito com o ruído, com a poeira, com os problemas ergonômicos que estão lá? Nada. Você não tem nada nas recomendações quanto a isso. Porque o objetivo não é melhorar o ambiente, é fazer papel. Né? A gente tem que parar com isso, senão a gente não muda. Você está falando desse caso da prensa. Eu vi aqui na minha região também, eu estou em Petrópolis, uma empresa que tinha umas injetoras gigantes, também vindas de onde? Da Alemanha. Da Alemanha. E aí, para começar, né, eles tinham vários banquinhos, mini degrauzinhos, assim, improvisados de madeira, para o cara ficar subindo e descendo para ele conseguir operar a prensa. Né? Então, para começar, tinha isso. Outra, a alimentação da prensa, da injetora, desculpa, era por cima. O cara não alcançava. Então, para poder alimentar lá em cima, que ninguém pensou nisso, era mais assim, uma MacGyver. Eles faziam, mas a prensa é alemã, maravilhosa, alemão é chique, né? E aí você vai explicar para o cara que investiu, sei lá quanto, na injetora, né? Eu estou falando, repetindo prensa que você falou, mas esse caso era uma injetora. Ele falou assim, nossa, mas eu comprei isso aqui, é alemão, se veio da Alemanha, tá bom, porque lá é mais evoluído do que aqui. Olha só, né? Eu tenho que ficar ouvindo isso. Eu falei, não é assim. Não é, o raciocínio está totalmente equivocado. Vamos olhar de verdade para a sua solução, para a solução que você está apresentando e para saber se essa solução é eficiente. Depois que você botou essa injetora nova, maravilhosa, você foi avaliar qual foi o resultado disso? Né? Como é que ficou o seu processo de trabalho? Você está preocupado. Outras coisas que a gente vê. O cara, na hora de fazer uma manutenção, uma coisa assim, o cara rasteja no chão, ele se arrasta por baixo do negócio, ele fica naquelas posições assim, que não tem como você sair ileso daquilo. Então, será que tem alguém prestando atenção detalhadamente nesses processos, nesses pontos críticos dos processos de trabalho? Né? É muito importante a gente
pensar, como a Laila está falando, no ser humano, como uma questão central, né? Como um meio produtivo, como um elemento que não tem o trabalho sem o ser humano, pelo menos não por enquanto, né? Uma coisa legal de Deixa se eu dar fazer uma. nesses casos é pensar se fosse você trabalhando lá, como você se Isso. sentiria? Fosse Né? sua Eu mãezinha, falo né? isso para o empresário, eu sou mãezinha, melhor ainda, porque às vezes com a gente é mais malvado, mas você pensa na sua mãezinha lá subindo aí nessa injetora, e aí, gente, esse tipo de adaptação aí, as pessoas quase que se acostumam, que aquilo ali parece uma coisa que é da paisagem, não se assustam mais com Isso, um monte de isso. adaptações. Aí a hora que o acidente acontece, ou que a pessoa adoece, aí vem, pô, mas o trabalhador estava fazendo uma gambiarra aqui, ó. Mas por que que ele estava A fazendo culpa é de gambiarra? quem? Do A trabalhador, culpa é de né? quem? Ele que inventou uma gambiarra porque não tinha jeito de trabalhar com aquela máquina que ele tinha. Então, assim, a ergonomia, ela estuda muito isso. Por isso que eu falei que ela é uma ótima ferramenta também para análise de acidentes, porque a gente vê isso. As estratégias são desenvolvidas ali porque é a única maneira de se alcançar o objetivo, que é a tarefa realizada no final do dia. Né? O trabalhador não faz isso porque ele tem instinto suicida, ele quer se machucar. Claro que não, né, gente? Faz, porque se ele não fizer, ele não consegue dar o resultado que a empresa está cobrando dele. Ele precisa daquele trabalho, do salário dele. E aí, na hora do acidente, a culpa é dele. Não foi culpa de ninguém deixar aquela coisa naturalizada ali, toda errada o tempo todo, né? E aí, também uma coisa importante que eu lembrei, eu tô inventando mais assuntos, mas é da postura, gente, porque a gente vê muita também recomendação nas análises ergonômicas pautadas em controlar o comportamento do trabalhador. Nenhum comportamento do trabalhador acontece à toa. Quando a gente vem com aqueles papinhos lá de treinar para ficar na postura correta, a postura que o trabalhador adota é aquela que ele conseguiu com economia para o corpo dele, porque a gente sempre preserva o nosso corpo o máximo possível, mas tem meios de produção e o tamanho das máquinas, etc., que vão te obrigar a adotar aquela postura. É a única que dá para fazer. Aí não adianta falar para ele, não, você está esticando muito, levantando muito o braço aqui, não faz isso, porque a gente sabe que isso adoece. Mas não, enquanto as coisas que ele tiver que alcançar ficarem no alto, né, ele vai ter que levantar o braço. E todo mundo sabe que o ombro elevado dá tendinite. E continua fazendo as coisas no alto. Por quê? Porque o trabalhador não importa, né? Não é a figura central. É bem por aí mesmo, né? E assim, qualquer movimento, qualquer coisa que você faça dentro do trabalho é para quê? É para atender uma demanda, uma exigência da tarefa, né? A gente não pode determinar uma tarefa sem imaginar como é que essa tarefa vai ser executada. Então, uma coisa que é muito, assim, muito importante, que faz muita diferença no resultado, né, da gestão dos riscos, é você conseguir enxergar a tarefa prescrita e a tarefa efetivamente realizada. E qual é a distância entre essas duas, né? Então, a gente precisa realmente trazer todos esses assuntos. A gente já falou uns 50 assuntos diferentes aqui, e todos eles têm que estar presentes dentro de uma rotina de quê? De avaliação. Né? Uma rotina de avaliação. A gente entender, como a Laila está falando, que não é normal, não é para ser assim, que é possível fazer dentro desse ótimo da ergonomia, mas tem que ter vontade, né? Tem que ter, além de profissionais realmente capacitados, habilitados para fazer aquilo, tem que ter vontade de fazer. Entender que realmente é um mínimo, né? Eu acho que é uma coisa muito simples de buscar. Não é simples de conseguir, mas de entender e correr atrás disso. Deixa eu botar outra pergunta aqui, do Cristiano Medeiro de Souza. Tem alguma análise de risco mais adequada para a ergonomia? Cristiano, o que você chama de análise de risco? Eu acho que ele deve estar se referindo a alguma ferramenta, né, de análise de riscos, por Tá. exemplo, matriz de probabilidade de severidade, what if, aquelas ferramentas da 31010. Eu imagino que seja isso. A É matriz é aquilo isso, que eu falei, a Cristiano? gente acaba construindo, né? Aí talvez você esteja pensando em ferramentas, porque o pessoal tem demandado muito, assim, não existe uma ferramenta, um checklist, alguma coisa que eu consiga me aproximar, fazer um mapeamento geral ali primeiro, né? Não tem, isso não está construído ainda, pelo menos eu não localizei nesse tempo aí não, sabe? Mas por quê? Até porque
até as ferramentas existentes que a gente vai estudar nos livros, né? Tem assim, centenas de ferramentas, mas cada uma tem um enfoque específico. Então, tem ferramenta que é para avaliar biomecânica do membro superior, tem outra que é para avaliar carregamento de peso, tem outra que é para avaliar as questões psicossociais, outra para organização do trabalho. Não existe nenhuma até agora, pelo menos eu não descobri, e ó, que eu tenho estudado isso, né? A gente tem um livrão de métodos, tem 83 ferramentas, a gente tem uma enciclopédia gigantesca também, cheia de métodos. Essa eu ainda não adquiri, não, porque ela está muito milionária. R$ 6.000 o livro, um volume. Então não teve jeito ainda não, mas assim, estou tentando procurar essas ferramentas todas. Até hoje não achei nenhuma que falasse, ok, vamos usar isso aqui, que eu vou conseguir pegar 100% dos problemas ligados à ergonomia. Não tem. Então, no fim das contas, o que a gente faz mesmo é a análise da atividade, que não é uma coisa muito de mensurar, né? A ergonomia da atividade, que é da escola francesa, ela não se pauta nessa coisa de medir, de quantificar. Eventualmente, ela detecta que alguma situação é preciso. Então, pode ser que eu veja lá, eu vou dar um exemplo lá do meu mestrado, quando eu estava trabalhando com teleatendimento. Tinha uma situação de que a trabalhadora, para resolver uma demanda do cliente, ela passava por 78 telas de computador, né, assim, com diferentes informações, em coisa de 1 minuto e meio. Né? Então, cognitivamente é um esforço. Então, por que a gente foi contar? Porque na hora de avaliar ali, de acompanhar o trabalho dela, ficou assustador. Eu falei, gente, eu não consigo nem ler direito essas telas nessa velocidade. Ela vai passando e captando informações de todas elas. E aí a gente falou, não, quantificar. Não é? Quando você vê que alguma coisa é um fator ali que está pesando na atividade, que pode ser uma sobrecarga, aí a gente pode quantificar para que isso fique mais objetivo ali na hora de mostrar os resultados. Mas nem é obrigatório. Não é? Então, assim, a análise da ergonomia francesa, ela é plena, resolve todas as situações, consegue realmente fazer mudanças no trabalho para que eles tenham conforto, bem-estar, segurança, bom desempenho, sem ficar medindo tanta coisa, né? Então não é obrigatório usar esse tipo de medição. O que a gente está tentando pensar e até construir, baseado um pouco naquela ISO 24, e agora 846, eu acho. Eu sou péssima de número desses trem, gente, mas depois a gente Também. pode achar para vocês também. É uma ISO que ela tem vários checklists de verificação. Isso é análise ergonômica? Não, jamais. Jamais vai ser análise ergonômica com checklist. Mas quando a gente vai fazer aquela primeira análise, que vem até prevista na nova NR17, uma análise preliminar ali, qual que é o objetivo dessa análise? Fazer um mapeamento geral e aí sim apontar aqui, ó. Isso aqui é uma situação muito complicada, né? Que está gerando adoecimento, já está cheio de problemas, é uma situação crítica. O que é que eu vou fazer? Eu vou ainda fazer várias análises? Não, o que eu tenho que fazer ali é alguma intervenção imediata, né? E aí eu tenho soluções mais imediatas que não dependem de tanta análise. É claro que depois que eu implementar a solução emergencial, eu vou ter que analisar para ver o que aconteceu, né? Pode até piorar se der errado. Mas, então, situações emergenciais a gente já resolve logo, antes mesmo de fazer a análise mais aprofundada e de jogar na matriz de risco. Situações que estão relativamente tranquilas, não estou tendo queixas, adoecimentos, né? Mas que eu preciso entender melhor a atividade, vão para a análise ergonômica completinha e tal, tudo bonitinho, e depois joga na matriz. E eu tenho coisas que a solução é muito simples, muito fácil. Às vezes é mais fácil colocar a solução do que fazer toda a análise. Então, eu já ponho essa solução, que eu já vou amenizar ali, né, minhas probabilidades de dano, etc. E depois jogo na matriz. Então, para fazer essa primeira triagem, a gente está tentando ver se desenvolve alguma ferramenta nesse sentido, né, para ajudar nisso aí. Mas, por enquanto, ainda não tem nada muito legalzinho, não, né? Porque essa fase inicial de aproximação, ela pode ter uma carinha mais de checklist. Não um checklist, mas uma ferramenta que consiga medir alguns pontos mais importantes, né? Mas isso aí acho que a gente vai ter que desenvolver. Tem uns ergonomistas aí trabalhando com isso, vamos ver. O Cristiano também está, acho que está perguntando, né, sobre fazer também uma APR com foco em ergonomia. Isso, é essa análise preliminar aí mesmo, né, de risco, e que ela tem uma carinha específica também por ser da ergonomia, e ela está até prevista no texto. Não sei se vocês viram a previsão da nova NR17, que não foi ainda publicada, mas ela saiu numa fase aí de consulta pública. Acho que muita gente acabou vendo o texto, e lá tem essa previsão de uma avaliação mais superficial, né, preliminar, para que depois a gente aprofunde naqueles pontos com demanda ali que a gente já discutiu, que precisa de avaliar mais a fundo, né? Isso.
Que mais, gente? Acho que essas foram as perguntas. A gente já estourou aqui, né? 1 hora de bate-papo, passou super rápido. Eu vou, enquanto o pessoal pensa aí se tem alguma pergunta para aproveitar, eu vou aproveitar o espaço para poder divulgar as próximas lives que a gente vai fazer, tá? Que eu vou participar aqui. Amanhã, na página da Linus Cursos Jurídicos, a gente vai fazer uma live, a gente está fazendo uma sequência de lives sobre documentação em saúde e segurança do trabalho. E a de amanhã vai ser sobre documentos gerados, né, pelas NRs 5 e 7. A 5 trata da CIPA e a 7 trata do PCMSO. A gente vai fazer essa live falando das... Não vai falar especificamente da norma como um todo, mas principalmente o foco na parte de documentação. Na sexta, eu tenho aqui um convidado que é, assim, uma pessoa do fundo do meu coração também, super mestre José Roberto Aragão, aqui do Rio de Janeiro, auditor fiscal do trabalho, que está aposentado, surfando, ele está surfando, incrível. E ele é o cara, assim, super fera na parte de caldeiras vasos de pressão. Então, a gente vai falar sobre análise de risco de acidente com caldeiras e vasos de pressão, né? Que é um outro tema que eu acho que, assim, eu vejo loucuras e loucuras aí sobre caldeira, que é uma norma muito específica, né? Muito difícil para quem não tem familiarização ali com o tema. Então, a gente vai dar um foco nessa parte de risco de acidentes com caldeiras e vasos de pressão. Na semana que vem não vai ter aqui as lives, né, de segunda, quarta e sexta, porque a gente vai estar promovendo, né, com a Escola Linus Cursos Jurídicos, a Semana do Novo Profissional de Saúde e Segurança do Trabalho. Né? Pensando novo, por quê? Porque essas demandas impostas pela legislação que está sendo reformulada vão exigir que os profissionais se reinventem, que os profissionais se capacitem e se atualizem para poder efetivamente transformar esse meio ambiente de trabalho. Então, o evento vai ser na semana que vem, né? Na segunda, na quarta e na sexta, dia 9 de agosto, segunda, que aliás é o meu aniversário, vou passar fazendo workshop, né? Falando ali de saúde e segurança do trabalho. E vai ser justamente no horário das lives. Então, segunda, quarta e sexta não vai ter, né, essas lives tradicionais. Mas, em compensação, na terça eu vou fazer uma voltada para tirar dúvidas, tá? Que eu vinha fazendo, mas aí eu acabei encaixando na terça, porque era o dia que tinha. E na quinta... Aí eu não me lembro. Aí na quinta da semana que vem, aí eu preciso de outro cérebro, porque na parte cognitiva aqui... Lembrei, de documentação também, nessa série das lives de documentos, mas aí são gerados pelas NRs 10, 12 e 13, né? A parte de elétrica, de máquinas, equipamentos e de caldeiras e vasos de pressão. Pronto, consegui, me lembrei de tudo, tá certo? Então, essas 2 semanas são semanas muito intensas e eu quero convidar vocês para acompanharem essas lives, porque dá um trabalho danado de fazer e, enfim, é isso. O bom é quando tá assim, né? Quando tem gente perguntando, quando a gente realmente está se sentindo útil, né? Está sendo útil para as pessoas que estão precisando. Ó, nesse meio tempo, falei para caramba, apareceu um monte. Tenho aqui, ó. O Mário Cerqueira de BH, também leonino, faz aniversário na terça-feira, dia 10 de agosto. Então, Mário, se você participar da live de dúvidas, né, a gente canta parabéns para você e para mim. Quando entram em vigor as normas que já foram atualizadas? As NRs 1, 7 e 9 e alguns itens da NR 37 vão entrar em vigor no dia 3 de janeiro de 2022, do ano que vem. Tá? Dia 3 de janeiro já foi publicado, era para ser agora, né? Segunda-feira, dia 2 de agosto, mas foi prorrogado para o dia 3 de janeiro. Então, assim, mas eu quero até só alertar que 3 de janeiro de 2022 é amanhã. Aliás, é ontem, é hoje, porque passa muito rápido. Eu acho que já houve muito tempo de discussão dessa norma, né? A norma já existe, publicada aí há bastante tempo, e eu ainda vejo, assim, que, de uma forma geral, eu vejo os profissionais com muitas e muitas e muitas dúvidas. Então, tem que correr atrás para... Quando chegar lá, não ser pego aí, né? Como a gente fala de calça na mão, né? Não ser pego ali despreparado, porque o mercado não vai permitir, tá?
Tem que lembrar Ro- que a partir do momento que a norma entra em vigor, ela já pode ser exigida, né? E se você for esperar entrar em vigor para construir sua gestão de risco, corre o risco de realmente a gente pegar com as calças na mão. E isso já foi na adiado várias verdade, vezes. O pessoal às vezes fica criando aquela fala, expectativa, desculpa. vai adiar de novo, vou enrolar. Não faço não, hein? Não, Eu acho que já foi adiado até demais. é, já foi bastante adiada, mas assim, teve todo um contexto, né, Laila, que realmente não adianta você Pandemia, pegar e jogar a norma sem que haja essa condição. E a pandemia, querendo ou não, foi realmente, né, foi não, ela é, porque ela não acabou, ela está aqui. Mas ela interferiu muito nesse processo. Então, é, realmente não contem com nenhum novo adiamento, pois eu acho realmente que não tem chance, né, de acontecer. Quer dizer, chance, não sei. Mas, não, enfim. sempre existe, mas a gente espera que não, né? A perspectiva é que não, dessa vez. Peraí. Tem Carvalho, Mário, eu não consigo anotar aqui. Live. Pergunta de novo, eu não entendi a sua pergunta, tá? Eu vou te pedir para perguntar de novo. Você perguntou live onde? Me passe aqui. Eu não. Desculpa, eu vou te pedir para só Deve ser especificar. essa da semana que vem, né? Se são no Instagram, no YouTube, que ele estava querendo saber. Tô Ah, vendo. será que é isso? As minhas são aqui pelo meu canal, aqui no Instagram, e aos poucos eu vou subindo para o YouTube também, mas eu não tenho coordenação motora de fazer ao mesmo tempo aqui e no YouTube ainda, assim. Meu irmão já me ensinou, mas eu não aprendi. Vamos lá. Ah, aqui. Eita. O Robério Novaes está perguntando sobre E-Social. Como vocês veem? Papel de quem? Quer responder, Laila? Você fala, depois Olha, eu dou meu posso falar um palpite. pouquinho, né? Na verdade, como eu falei, eu fui até da equipe de construção da parte de saúde e segurança da última versão do e-social, antes dele sofrer aqueles cortes radicais e virar a versão 1.0, né? Atualmente, o que Defenestrado. sobrou o que sobrou lá foi o que é ligado à aposentadoria especial, né? Então, é o regramento do decreto 3048. Antes a gente tinha uma tabela 23 com todos os riscos, assim, de ACGIH, físicos, biológicos, ergonômicos, estava tudo lindinho lá, né? Mas aí mudou, ela agora até chama 24, mudou de número, e ela hoje tem só o que está no decreto 3048 para aposentadoria especial, mais nada. Né? Então, a parte de saúde e segurança que estava sendo criada, com treinamentos, com uma série de coisas que a gente tinha expectativa de que ajudasse bem a sistematizar as informações, né? Ter um cuidado maior com essas informações, felizmente saiu a maior parte. Ficou o que tinha no PPP. Né? Então, toda a informação que preenche o PPP, que foi substituído pelo e-social, vai constar lá. Na parte de saúde e segurança ficou só isso, né? Na verdade, que eu acho pouco. Mas eu acho que ele está perguntando sobre quem é que tem que alimentar isso, né? E eu tenho tido aqui muitos profissionais de contabilidade que são quem administra essa questão do e-social, né, para as empresas, se questionando com relação aos dados referentes à parte de saúde e segurança do trabalho. Né? Será que os profissionais de saúde e segurança do trabalho vão fazer isso ou será que os profissionais de contabilidade vão ter que se capacitar? E aí, assim, gente, todo mundo tem que se capacitar. Isso é uma área de trabalho também, né? Você que faz o e-social, você vai passar para outro profissional fazer a parte de saúde e segurança do trabalho, ainda mais porque é uma parte muito reduzida até o momento, né? Então, Mas, não assim, tem. foram desenvolvidos, ao longo do desenvolvimento do próprio social, foram desenvolvidos softwares de alimentação. Porque o e-social grandão mesmo, que é das empresas maiores, tudo, ele não tem uma interface que você entra lá na internet e preenche. Então, todo mundo tem que desenvolver um software. E muitos desses softwares aí de controle já de PPRA e PCMSO já fizeram adequações para que eles captem essa informação para Saia. transmitir com carinha de social, entendeu? Então já existe todo um Uhum. trabalho nesse sentido. E existe a possibilidade também de procurações, né, com certificado digital, que se o pessoal de departamento de pessoal faz uma parte mais trabalhista, vamos dizer assim, eles podem colocar uma procuração com certificado para o pessoal da segurança introduzir esses dados lá também, né? Então tem essa possibilidade de dividir a tarefa. Eu tinha clicado errado, mas eu vou responder outra pergunta também, tá? Isso aqui é continuação. Cristiano, deixa eu entender.
já fez, né? Fez uma análise ergonômica do trabalho, e aí foram promovidas as adaptações sugeridas e foram feitas melhorias, né? Mudanças a partir da análise ergonômica do trabalho. E aí você não tem mais queixas. Eu acho que é isso que você está perguntando, né, Cristiano? Precisa reavaliar? Não, não tem essa coisa de reavaliação periódica, não. A hora que surgir outra demanda naquele posto ali, mantenha o canal de comunicação aberto, aí vai lá e avalia. É claro que se sofrer uma grande modificação, né, depois disso, que a modificação foi feita no processo de ergonomia, foi para correção, ok, essa aí ela já tem que passar por um processo que a gente chama de validação com o trabalhador, de teste ali, de falar, não, agora tá tudo ok, tá funcionando, né? E aí, se mudar depois alguma outra coisa no posto de trabalho, que aparecerem as queixas, a gente reavalia. Mas não tem uma periodicidade fixa disso, não, né? Peraí. Mário, ele tá. Não, Mário não. É isso. Tá falando sobre as lives todas. Elas ficam gravadas aqui no meu canal do Instagram e aos pouquinhos eu vou subindo para o YouTube, tá bom? Aí ele está falando, um bom plano de trabalho, né, em ergonomia é o ideal nos postos de trabalho, com certeza, Mário. Engenheiro de... Ah, tá. Esse aqui já foi. Bom, eu acabei passando lá para baixo. Flávia, você perguntou se terá curso. Eu não sei exatamente a que você está se referindo. Se for especificamente sobre ergonomia, a Laila estava comentando de um curso que é um curso interno, tá? Que está sendo desenvolvido para a Auditoria Fiscal do Trabalho. Se for especificamente sobre ergonomia. Essa semana que a gente vai fazer na semana que vem, né, a Semana do Novo Profissional de Saúde e Segurança do Trabalho, é um workshop gratuito, online. A inscrição, o link está na minha bio, tá? Ali você tem um site que a gente criou e dentro daquele site tem todas as informações para esse evento que vai acontecer na semana que vem. Posteriormente, vai haver o lançamento, a gente vai fazer durante o curso, não sei, mas vai haver o lançamento também de um curso voltado para profissionais de saúde e segurança do trabalho, da área de saúde e segurança do trabalho, a respeito do desenvolvimento aí desses programas, né, de uma metodologia para desenvolvimento do PGR, tá? Mas isso ainda não está divulgado, vai ser pela Linus também, mas as informações a gente vai passar mais para frente um pouquinho. De qualquer forma, se quiser participar, fique convidadíssima. O link está lá na minha bio, tá? Para esse workshop. Ah, legal. Ele está inscrito. O pessoal está mandando parabéns para você. Ah, obrigada, gente. Realmente. Parabéns para a Ana também. Depois, quem não me segue lá no Instagram, ainda eu não sou muito de publicar coisas, não faço muita live nem nada, mas eu tô com uns pensamentos aí de fazer um curso nessa parte da ergonomia. Aí, se acontecer, publicarei lá, com aviso para vocês, tá? Desliguei sem querer. Voltou? Ah, voltou. Ai, que susto. Que não saiu, não. É que para mim ficou assim, vídeo pausado. Eu cliquei sem querer. É porque é difícil, gente. Mexer com essas letrinhas que ficam passando aqui é muito difícil, muito difícil. Então tá. Vamos lá, deixa eu ver as últimas. Tenho aplicado a técnica do origami na ergonomia cognitiva, saúde mental e tenho tido, deixa eu ver, tenho tido ótimos feedbacks. Ah, Michael, eu sempre vejo suas publicações lá sobre o origami mesmo. Eu te sigo no Instagram, já vi. O profissional de SST, sim, deve estar falando aqui do E-Social, né? Deve levar as informações para o RH da empresa. Ana, você colocou na tela a minha pergunta da análise de risco? Sim, foi respondida? Respondemos. Falamos bastante da parte de análise de risco, tá bom? Ferramentas. Aí aqui o resto acho que foram os troços que eu acabei deixando bagunçado aqui. Gente, eu vou... Laila, que mais? Tem mais alguma coisa que você acha importante falar? Antes da gente fazer só um breve... Então, assim,
quais foram os aspectos que eu acho que são mais importantes e que a gente precisa reforçar, né? Primeiro, a importância de uma avaliação focada com olhos para a parte de ergonomia, né? Quando a gente fala de meio ambiente seguro e saudável, a gente não está falando única e exclusivamente de não ter, né, de controlar, de gerir os riscos químicos, físicos e biológicos ou de acidentes. Não é isso. É uma coisa muito maior do que isso, visando o bem-estar amplo do trabalhador. E isso, assim, faz parte de uma evolução, né? A gente precisa entender que a gente precisa evoluir em saúde e segurança no trabalho. A gente não pode continuar sendo campeão de acidentes e de doenças, né? De acidentes registrados e doenças, a gente só não é campeão interplanetário porque não se registra, porque ninguém emite CAT para a doença do trabalho. Né? O que ainda é uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, porque a maior parte uma grande parte dos problemas relacionados à ergonomia se manifesta em forma de doenças, né? Com aparecimento lento, com aparecimento crônico, e nem sempre isso é registrado porque não é avaliado. Então, a gente precisa realmente entender a ergonomia e o trabalhador como foco das avaliações, né? As avaliações não são ambientais, são avaliações de risco ocupacional. Então, o foco realmente tem que ser na questão do trabalhador. Existem várias ferramentas aí, né, para análise do risco. Não é fácil, porque não é quantitativo, não é objetivo. Tem muitos quesitos subjetivos envolvidos nessa avaliação, mas o que é o mais importante? É a proximidade com o trabalhador para poder fazer esse tipo de avaliação melhor possível. Tá? É estar ali junto e abrir todos os canais de comunicação com o trabalhador, porque a ergonomia não é só medir a altura da cadeira e o ângulo do que quer que seja. A gente tem que ver todas as questões que estão envolvidas. Tá certo? O que mais, Laila? Vou te passar a palavra. Vou primeiro agradecer a Laila, que dá esse show aí. Poxa, assim, eu acho que foi maravilhoso. Nossa intenção aqui não era fazer um tratado de ergonomia, né? Até porque o objetivo realmente não pode ser esse, senão a gente ia estar diminuindo demais o tamanho e a importância do assunto, mas era despertar para a importância de se abordar com muita seriedade esse tema. E lembrando que tem que ser profissionais especializados, tá? Não necessariamente o profissional que faz as outras partes, que faz ali a avaliação do risco químico, físico, biológico, não necessariamente vai ser o trabalhador, o profissional capacitado a fazer a avaliação ergonômica. Tá bom? Laila, ele está perguntando aqui o seu Instagram. Ó, tá lá na minha página. Isso, lá já botou. Eu respondi, porque aí ele já me acha, é só clicar aí e pedir, mas eu escrevi Laila Vilela. Beleza. Então é isso, pessoal. Vou passar aqui agora, então, a palavra para a Laila poder fazer o fechamento da live e agradecendo mais uma vez a todos vocês por estarem aí esse tempo todo, né, acompanhando e fortalecendo essa rede aqui. Mas é só agradecer também a Ana pelo convite, prazer estar aqui nessa live tão querida. E dizer para vocês que vocês estão fazendo, o primeiro passo é esse aí mesmo, buscar informação, correr atrás para fazer um trabalho de qualidade na gestão de risco. Que a gente quer realmente ver o trabalhador bem, né, trabalhando com conforto, segurança e feliz, com qualidade de vida lá também, já que a gente passa tanto tempo da vida no trabalho, que seja bom, pois né? Que possa voltar para casa, né? Para poder desfrutar o que é fora do trabalho, né? Para que o trabalho não acabe com a sua vida fora do trabalho, que é uma coisa que a gente vê cada vez mais. Verdade. Mandar um beijinho aí para um monte de gente que eu conheço, Denise, Vanusa, o Mário também, que são amigos que a gente já conhece há muito tempo. Todo mundo que talvez eu não tenha visto, obrigada. Beleza, pessoal, muito obrigada, boa noite, um bom final de semana, final da semana a todos e vamos nos acompanhando mutuamente por aqui. Obrigada, pessoal, obrigada, Laila. Obrigadinha, tchau, tchau.